Olá, jovens. Vamos falar sobre um personagem da Revolução Russa, Trotsky. Trotsky, sim, Trotsky. Ele, junto com Lenin e Stalin, estavam no movimento revolucionário. Na realidade, o seu nome é Lev Davidovich Bronstein. Ele nasceu na Ucrânia. Na época, a Ucrânia pertencia à Rússia, e nasceu em 1879 e aos 18 anos já estava infiltrado em movimento dos trabalhadores. Mas ainda era o governo czarista. Ele estava envolvido, foi preso, porque o governo czarista tinha inclusive pena de morte no governo czarista, ou enviava para trabalhos forçados em alguns campos, principalmente lá na Sibéria, né? Com graus negativos no inverno. Aliás, quase o ano todo grau negativo, né? Fica no norte da Rússia. Então, o tempo que ele passou lá, ele viu o sofrimento de um prisioneiro, né? Os carcereiros muito severos, né? Ameaçando de morte os prisioneiros, né? Se não fizessem as tarefas como eles desejavam. Mas ele teve uma aprendizagem aí. Ele viu a forma como se tratavam pessoas, ameaçando elas de morte, ameaçando para que elas executassem as tarefas, né? E ele, inclusive, quando ele sai de lá, porque ele fugiu dessa prisão, quando ele consegue fugir da prisão, ele começa as lembranças do que ele passou lá, né? E achou que um dos carcereiros, o Nikolai Trotsky, era uma certa referência como um homem severo, né? Trotsky. E ele resolveu adotar esse nome, né? Ele adotou esse nome. Ele foi para Londres, ele foi para Paris, e lá ele conheceu aqueles personagens que vão participar da Revolução, como o Lenin. Lenin, ele, desde o do século XIX, ele estava passando as ideias marxistas, porque ele tinha lido o livro de Marx, né, o Capital, e os princípios do marxismo ele passava para os trabalhadores, falando da luta de classes, né, falando da luta, não aceitando opressão, ou seja, levando o trabalhador à revolta com relação aos patrões e também à força opressora do czar, porque o czar era um soberano absolutista. Então, por isso, ele foi exilado, o Lenin, e lá em Paris, em Londres, ele conhecendo o Trotsky, ele trouxe Trotsky para o movimento. Até porque Trotsky, ainda jovem, tinha participado de um movimento lá na Rússia e tinha vindo preso, tinha sido preso já por esse motivo, esse envolvimento político. Bem, então Trotsky começa a aprender como agir, né? Como agir com o intelectual Lenin. Eles tinham discórdias, Lenin e Trotsky. É como Trotsky e Stalin, também eles tinham discordâncias, né? Faziam parte, eles tinham um objetivo, que era a revolução na Rússia, mas eles tinham ideais, né, que vão ser colocados em prática mais tarde. Bem, Trotsky volta para a Rússia e vai agora dar palestras, influenciar os trabalhadores, né, os operários, os camponeses. Então ele vai começar a influenciar essas ideias revolucionárias. E vai ter movimento em 1903, vai ter movimento em 1905, como que vocês já viram, que é o Domingo Sangrento, né? Aquelas reformas que os trabalhadores foram buscar, né? Então eles foram doutrinados para isso, né? Então, com relação a horário de trabalho, descanso e também a alimentos, o que estava faltando à população. Então a população foi mal recebida pelo czar, né? E morreram mais de 1000 pessoas naquele Domingo Sangrento, e outras ficaram feridas.
Mas o movimento não acabou, o movimento continua, né? A ideia de liberdade, ela vai continuar. Bem, em 1917 já vai estar o Partido Comunista e vai existir aí uma divisão na forma de pensar a revolução. Havia um grupo que achava que a revolução poderia ser de forma gradativa, né? De forma gradativa, elegiam deputados, socialistas, e maioria no Congresso eles iam vencer e a revolução ia ser colocada em prática. Quando o grupo se divide, vai se formar o menchevique, que significa em russo minoria, e os bolcheviques, que significa maioria. A minoria ainda pensava numa revolução burguesa. Lembrando até porque na França, no século XVIII, a burguesia liderou o movimento. Mas se vocês lembram desse assunto, vocês vão lembrar que também tinha uma divisão lá. Tinha os pequenos e médios, os jacobinos, que estavam ligados aos camponeses, ao povo, à massa popular, e tinha os ricos, né? Então, os ricos burgueses, que eram os girondinos. E a gente viu, vocês já viram, no período da convenção, como a situação acontecia. Então vamos pensar agora na Rússia, com os mencheviques querendo uma revolução burguesa e reformas, e os bolcheviques, a revolução do proletariado. Os mencheviques tomam o poder, derrubam o czar, Nicolau II, e assumem o poder. Kerensky era aquele líder. Kerensky deu algumas liberdades ao povo, liberdade de imprensa, liberdade de fazer greve, liberdade de expressão, né? O povo pedia liberdade, né? Eles queriam, então ele foi dando essa liberdade. Faltava inclusive trazer os militares da guerra. Trotsky foi menchevique, mas recebeu o convite de Lenin para se juntar aos bolcheviques. Embora que eles tinham pensamentos diferentes, mas eles se juntam em prol da revolução, em acabar com a burguesia, porque eles eram marxistas. Então é a luta contra o capitalismo opressor, né? Então nisso eles tinham algo em comum. Ele vai se juntar aos bolcheviques, vão conseguir trazer os militares de volta da guerra, da Primeira Guerra Mundial, num acordo que foi feito, que é o Brest-Litovsk. Esse acordo foi feito com a Alemanha, e o diplomata foi a Relações Públicas, o comissário de Relações Públicas. Quem? Trotsky. Eles conseguem, cedem até alguns territórios também para a Rússia, para que ela pudesse liberar, porque a Rússia ia invadir, ou seja, a Alemanha invadia a Rússia, né? Então eles cedem para a Alemanha esses territórios, e os russos saem da guerra. Bem, com o apoio da Marinha, Trotsky, que era um grande articulador, consegue derrubar Kerensky, que está no poder, e os bolcheviques agora vão colocar em prática a sua revolução. Parte do povo queria Trotsky. Ele era um cara assim mais popular. Ele era um cara assim que chegava mais perto do trabalhador. A forma como ele falava agitava os trabalhadores, né? Mas acontece que ele cedeu para Lenin o cargo de presidente do partido, né? Então seria Lenin o que iria governar nessa revolução. Ele cedeu para Lenin por algumas estratégias políticas. Ele cedeu para Lenin. Lenin teve um governo que Lenin adoece, né? Então, como ele adoece, debilitado, ele tinha uma influência de Stalin aí em seu governo.
Mas Lenin, em 1924, vai sofrer um novo AVC, ou seja, um derrame cerebral, ele morre e quem vai substituí-lo? Stalin ficou preocupado em que Trotsky assumisse, até pela popularidade que Trotsky tinha. Mas Trotsky, ele tinha um pensamento que divergia. Ele pensava na revolução permanente. Inclusive ele tem um livro que fala sobre isso. Ele tem vários livros, viu? Trotsky escreveu vários livros, mas um deles fala sobre revolução permanente. Essa revolução permanente seria internacionalizar a revolução e levar o poder do proletário, do trabalhador, para o mundo, seguindo aquele conselho de Marx, que é trabalhadores univos, trabalhadores no mundo univos. Então, como ele era marxista, ele tinha essa ideia de levar essa revolução para muitos outros lugares, né? Era a ideia de Trotsky. E o Stalin discordava disso, ele queria uma revolução interna, até porque, se essa revolução vai para o mundo, ela pode ser repensada no mundo. Então, se ela é repensada, ela pode ser modificada. E o Stalin ficava preocupado que essa revolução voltasse diferente para a Rússia, sem os seus ideais, né? Sem os ideais de Stalin, que já estava ficando depois endeusado pela população, se tornou endeusado. Ele elevou a Rússia a uma potência industrial, mas a um custo de matar seus opositores. Então foram cerca de 800 mil pessoas assassinadas, né? Ele voltou com a pena de morte que os czares tinham, que tinham derrubado, os mencheviques tinham derrubado, volta no governo de Stalin, né? Quem não obedecesse Stalin ou era exilado ou então era fuzilado no paredão. Mais ou menos assim, o governo de Stalin. Então, Stalin, para não ter competir com o Trotsky, ele vai exilar Trotsky. Aí Trotsky foi para a Turquia, foi para a França exilado. Trotsky ficava pedindo visto aos países, mas os países negavam para ele. E ele foi para Noruega e vai terminar seus dias lá no México, né? E lá no México ele teve a oportunidade de conhecer a famosa pintora que era da esquerda socialista, e era a Frida, aquela surrealista, modernista, que pintava com muitas cores e geralmente era o seu autorretrato. Era o autorretrato, né? Era casada com outro pintor, Riviera. Eles tinham uma relação meio conturbada, né? Bem, então eles chamaram Trotsky para viver com eles, cederam a casa a Trotsky, né? Porque eles apoiavam o movimento da esquerda. Então, assim, ele teve essa oportunidade. Trotsky era um intelectual, era um homem que gostava de artes também, né? Era um intelectual e, além de um escritor, como vocês sabem, né? Trotsky, ele foi ameaçado por Stalin. Ele sabia que Stalin queria matá-lo. Sabia. Porque ele chegou a pedir até visto aos Estados Unidos, Trotsky, e lá ele ia se juntar a um grupo comunista nos Estados Unidos. Porque com a Revolução ficou dividido o pensamento no mundo entre o pessoal que apoiava Trotsky e os que apoiavam Stalin. Então, falando do grupo que apoiava Stalin, um jovem espanhol, ele participou do movimento comunista na Espanha. Ele foi preparado pela polícia secreta da União Soviética. Ele se transformou num agente secreto, foi ao México, porque Trotsky estava lá desde 1937, né? Ele foi ao México. Antes disso, Trotsky sofreu algumas ameaças, atentados à sua casa, mas ele foi até o México e se infiltrou na família de Trotsky, como aquele que ia conhecer sua história. Ele se colocou como se fosse com o mesmo pensamento de Trotsky, como se fosse assim, aquele
aquele fã e tinha o Trotsky como um ídolo, mas o que ele queria mesmo eram os planos da polícia secreta da União Soviética, era assassinar Trotsky. E isso foi feito. Em 21 de agosto de 1940, Trotsky foi assassinado com uma machadinha na cabeça. Essa machadinha é de quebrar gelo, para os alpinistas usam. Ele assassinou, foi preso, né? Foi preso, mas ele não revelava que foi Stalin que o mandou, não revelava que era um agente secreto, não revelava, passou 20 anos preso e não revelou. Mas quando ele sai da cadeia, ele vai para a União Soviética e lá ele recebe o título de general. Então, aí está provado, né, que foi a mando de Stalin. Bem, jovens, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco da história um resumo da história de Trotsky e sua participação política na Revolução Russa. Trotsky diz que ele era um imortal e que seus ideais não morreriam, né? E é verdade, existem os seguidores de Trotsky ainda no mundo, em muitos partidos, inclusive no Brasil, existem partidos comunistas no Brasil que eles estão na linha de Trotsky, né? Ok? Bem, eu espero que tenha tido uma compreensão e até uma próxima aula, se Deus permitir. Ok? Tchau, tchau. Um beijão para todos.